Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 20. Deuteronômio, capítulo 20. Vamos ler do verso 1 até o 4. Quando saíres a peleja contra teus inimigos, e virem cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos. Não se amoleça o vosso coração. Não temais nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Oremos, meus irmãos. Deus Santíssimo e bendito, louvado seja o teu nome. Nós dependemos, ó Pai, da tua instrução, da aplicação, Senhor Deus, da tua palavra ao nosso coração, da operação do teu Espírito Santo. Fala-nos, ó Deus, e seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Deuteronômio nem sempre é um livro que nós temos com antecipação aquele desejo e deleite por ler. Às vezes as pessoas têm uma dificuldade com os textos do Antigo Testamento, em especial do Pentateuco ali depois de Gênesis, porque vai trazer muitas particularidades, uma literatura mais detalhada, um texto mais técnico. Às vezes a gente já leu tanta genealogia, tantos detalhes, tantas numerações, que a gente, quando chega em Deuteronômio, já está meio cansado, já está meio desanimado. E aí não se apercebe de preciosidades que Deus quer tratar conosco, tal como tratou naquele período, naquela época, que mudam completamente o rumo da nossa vida. Há textos como este, que com a atenção e a aplicação do Espírito Santo, com toda certeza, não nos deixará ilesos. A gente lê o texto com o título As Leis da Guerra e ficamos pensando assim: eu nem vou para a guerra, meu país dificilmente entrará em guerra. Inclusive está na nossa Constituição uma dificuldade enorme o Brasil participar de uma guerra. Então, quando eu chego com um título desse, já me dá aquela vontade de acelerar o passo e seguir. Chego já ali em Josué, Juízes, aí começa a animação, aí a gente perde detalhes tão preciosos. O texto de Deuteronômio, ele tem algumas particularidades. Primeiro, é o último livro do Pentateuco, que foi escrito por Moisés em grande parte, salvo a parte em que narra sua própria morte. Mas ele repete algumas prescrições que já constam em outros textos do Pentateuco, inclusive os 10 mandamentos. Ele repete narrativas que já haviam sido ditas. E muitas vezes nós não sabemos o porquê disso. Deuteronômio é, em linhas gerais, a última pregação de Moisés. É o último sermão. Aqui, em especial, esse capítulo, ele compõe uma última narrativa, uma última expressão de Moisés antes de passar a autoridade, a liderança do povo de Deus para Josué. E os ouvintes desse sermão, eles também possuem uma particularidade. Com exceção de Josué e Calebe,
nenhum aqui conheceu o Egito. Todos eles nasceram depois. Os seus pais morreram. Eles são fruto daquela geração que vivenciou os atos de Deus, mas que apenas ouviram falar. Eles são a segunda geração daquele povo de Deus que saiu do Egito. E esse texto, em especial, ele vai tratar de um tema que é fundamental para todos nós: o medo e a confiança. O pavor, o temor, as nossas fraquezas e a necessária confiança no Deus que, de fato, é o único socorro que nós temos. Esse texto ele vai tratar de uma forma claríssima sobre a nossa fragilidade humana, sobre um dos pecados decorrentes do pecado original mais claros e presentes no povo de Deus, e sobre o maior tema do povo de Deus, que é confiar nele. Parece até algo óbvio e chover no molhado, mas o próprio Deus repete centenas de vezes, de Gênesis a Apocalipse: não tenha medo, não temas, confie no Senhor, Ele pelejará por você. Então, se o próprio Deus destaca essa ênfase, Ele que conhece a nossa natureza sabe o que nós precisamos e jamais será chover no molhado. Esse texto, ele traz a nós uma reflexão inicial de que muitas coisas, muitas vezes no nosso dia, ou durante a nossa vida, nós enfrentamos com receio, com medo. Nós somos atacados por aflições diárias e banais, e até difíceis. Seja aquela conta que não está fechando, já tá acabando os recursos, mas não chegou ainda o que seja suficiente para quitar aqueles nossos débitos. Seja dificuldades mais crônicas, um problema no casamento que eu todos os dias tento descobrir uma maneira de agradá-la ou agradá-lo, de terminar o dia bem, feliz e sorridente, mas mais um dia eu não consegui, aquilo ali vai me afligindo. Seja aquela dificuldade com meus filhos, que eu não consigo falar direito com eles, eles não são responsivos à minha ordem, e todos os dias eu procuro recursos, procuro respostas, pergunto a mais experientes, mas ainda assim, mais um dia, eu coloco a minha cabeça no travesseiro e digo: Senhor, ainda não chegou a solução. Esse texto ele trata sobre isso. Quando muitas vezes nós fazemos contas de habilidades e capacidades diante dos problemas e não conseguimos chegar àquela resposta satisfatória. Ele mostra que existe uma variável que não está sendo colocada no lugar certo, que é a nossa confiança em Deus. Esse texto usa uma palavra muito clara, muito direta e muito específica para o medo que aquele povo sentia, que ele estava sendo advertido a não sentir, que é traduzido como derreter. Não devemos derreter diante dos problemas. O que é que significa isso? Ele adverte aquele povo que, diante daquela guerra, ele não se fragilizasse a ponto de ficar paralisado, de ficar totalmente impossibilitado e não avançar. Esse texto é dado a um povo
que tinha as mesmas dificuldades de seus pais, passou pelo mesmo deserto, enfrentou ali as mesmas intempéries, tinha o mesmo inimigo que seria enfrentado mais à frente. Mas um detalhe que os seus pais não perceberam na época, e que Deus os chama a perceber mais uma vez, é que eles tinham o mesmo Deus em quem deveriam depositar sua confiança. A distância em que o povo de Deus deveria percorrer até chegar em Canaã, a terra prometida, era de poucos dias. Eles deveriam sair ali do Egito e chegar na promessa, não dava um mês. E eles passaram 40 anos rodando o deserto, por quê? Por que será que eles deveriam seguir, chegar e festejar, e não aconteceu isso? Morreram todos. A palavra de Deus deixa claro. Eles esqueceram de colocar essa variável, confiar em Deus. Eles saíram, reclamaram pela comida, reclamaram pela bebida, eles adoraram o ídolo, eles fizeram o que podiam para mostrar que não tinham a confiança depositada no Senhor. Eles ouviram o relato dos espias que chegaram lá em Jericó, na nova esperança, o cumprimento da promessa de Deus, e viram gigantes e carros e cavalos e povo numeroso. Esqueceram que Deus era maior do que tudo isso, voltaram e deram relatos terríveis, e o povo se atemorizou. Continuou rodando, continuou girando, morreu. Deus chama mais uma vez o povo a enfrentar, e não acontecer isso. Confiar nele. E aí o texto começa: quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor. Veja que aqui ele não fala se passares pela peleja, se enfrentares uma batalha. Na hipótese de vocês enfrentarem alguma dificuldade, ele não fala se, ele fala quando. O povo de Deus pode ter uma certeza nesse mundo, assim como todas as demais pessoas. Elas vão passar por dificuldades. É uma questão só de time, de momento, mas vão passar por intempéries, dificuldades terríveis. Nem sempre o problema será resolvido facilmente. Nem sempre as dificuldades vão sumir do nada. A gente às vezes escuta, e é muito comum, que na vida do crente é só vitória. Na vida do crente é só alegria, é só desfrute, é só deleite. De fato, em Cristo venceremos. Em Cristo nos deleitaremos. Em Cristo podemos nos alegrar, que alegrai-vos no Senhor. Mas isso em toda e qualquer circunstância, inclusive adversas. Então, a dificuldade que nós vamos passar, ela deve ser colocada como uma certeza, mas ela não deve ser o ponto final, a ponto da gente ter medo da possibilidade, que já sabemos que não é possibilidade, de termos dificuldades. E a promessa que Deus nos dá aqui não é que nós não vamos passar pelos problemas, mas que Ele estará conosco no meio daquele problema. Deus não diz, na hipótese de vocês passarem dificuldades, eu vou acompanhar vocês, eu vou ficar olhando, vá, que eu fico aqui olhando. Não acontece tanto isso às vezes, né? A gente como pai diz, vá lá que eu estou pastorando. Deus não faz assim. Deus diz, você vai passar por dificuldades, mas
eu estou com você. A promessa de Deus é essa. Deus está conosco. Veja que expressão. Deus está conosco. Não tenha medo deles. Veja como é incrível isso. Todos nós somos povo de Deus. Então todos nós nascemos de novo. Todos nós temos o Espírito Santo em nós. Todos nós tivemos as nossas escamas dos olhos retiradas. Agora nós podemos vislumbrar a grandeza e a majestade do nosso Senhor. Mas essa expressão, Deus está com você, em muitos momentos, passa como se fosse qualquer coisa. Ninguém sente mais o impacto que é Deus está comigo. Isso deve nos fazer refletir. Porque a certeza, todos os dias vamos enfrentar problemas. Se eu não souber que Deus está comigo, com certeza, o menor que seja o problema vai me derrubar. Deus está conosco. Quando nós não contamos essa variável, essa conta não fecha. E o nosso natural reflexo é o medo, é a aflição, é a angústia, é a justa expectativa de derrota e naufrágio. Veja, quando o Senhor chama o discípulo para o barco, enquanto ele estava com o olhar no Senhor, caminhava pelas águas. Aí começaram a bater as ondas, o vento, e ele, por um momento, ele não se apercebeu do Senhor, começou a afundar. Um vento, um detalhe, conseguiu tirar a atenção que o fazia caminhar sobre as águas. Não é chover no molhado. E aí nós precisamos realmente, meus irmãos, nomear, listar o que é que nós, todos os dias, colocamos como maior do que a nossa confiança em Deus a ponto de nos fazer temer. Será que todos os meses eu fico angustiado porque a conta não está fechando? Será que eu estou com medo de abrir o envelope do exame? Será que eu estou com medo porque algo desconhecido pode acontecer comigo? Será que na juventude eu quero constituir uma família, quero me relacionar e não consigo ver isso acontecendo? Deus, Ele não está somente no passado, em histórias. Ele está lá, está aqui e sempre estará. Deus, inclusive, está fora do tempo, determinando todas as coisas conforme a sua própria vontade. Nada e nem ninguém e nem circunstância nenhuma pode nos fazer esquecer o fato de que Deus está conosco. A parte B do verso 1 chama muita atenção, porque mostra a fragilidade do povo de Deus. Ele diz assim: e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, estás contigo. Veja, povo maior do que tu. Esse é um detalhe que faz toda a diferença, porque muitas vezes a gente se acha, como povo de Deus, todo suficiente, todo capaz, todo forte, todo hábil. Mas aqui, deliberadamente, ou seja,
de vontade própria, Deus determinou que o povo dele fosse menor, mais fraco, inábil, desqualificado, sem nada que mostrasse que, logicamente, eles conseguiriam superar aquele desafio, aquela batalha. E olhe o detalhe, no capítulo 17, quando Deus instrui o povo dele a escolher o seu rei, ele proíbe que esse rei tenha cavalos, que multiplique as suas forças bélicas. Então Deus determinou que assim fosse. Por que será que Deus, nesse momento, ele instrui o povo dele a ser assim? E mesmo assim, confiar. Veja, ele acabou de dizer no final do verso: Deus tirou vocês do Egito. O Egito, à época, era o povo mais forte de todos os lugares. Eram os que possuíam a maior tecnologia bélica e militar. O que existia de melhor, tinha lá. E o povo de Deus saiu de lá sem uma arma, sem um carro, sem uma cavalaria. E o que foi que aconteceu com o povo do Egito? Foi dizimado, foi destruído no meio do mar. Deus o tempo todo mostrando àquele povo que, independentemente de qualquer circunstância material, visível, carnal, qualquer elemento que lhe qualifique acima e à frente daqueles inimigos, ele é maior e estava com esse povo e o fez vencer. E o povo não percebia isso. O que existia de mais forte à época, Deus fez como nada. Destruiu com águas. O povo cantava de alegria, se entusiasmava com os feitos de Deus, mas rapidamente esquecia. Deus mostrava o tempo todo a grandeza dele, independentemente da grandeza dos inimigos, e o povo de Deus prevalecia. Mas o tempo todo, aquele povo esquecia, e Deus aqui lembra: quando for para a peleja e ver, você vê a mesma coisa que você acabou de ver, não tenha medo, você é mais fraco, mas Deus já fez isso, Ele já lhe tirou da terra do Egito. Esse Deus está contigo. Deus está contigo. Mais uma vez, como é que nós somos insensíveis a essa expressão? Deus está contigo. Outro aspecto importante, e porque muitas vezes nós somos mais fracos diante das dificuldades que nós temos, é que, infelizmente, quando nós nos achamos fortes, capacitados, quando nós temos o que mostrar diante dos problemas, nós esquecemos de Deus. Quando nós vamos enfrentar uma prova tão difícil, quantas vezes aconteceu isso? A gente diz: agora sim, eu estou capaz, eu estou apto, eu vou enfrentar e eu vou vencer porque eu sou, porque eu fiz, porque eu... Quantas vezes a gente esquece de Deus quando está saudável, quando eu estou forte, quando está tudo bem. Normalmente, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa ênfase na vida com Deus, ela não aparece tanto quando as coisas estão excelentes. Elas aparecem quando alguém está internado, quando alguém está preso, quando alguém está reprovado. Aí eu vou lembrar de Deus. Por quê? Porque Ele me mostrou que sem Ele eu não sou nada. Lembram de uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós
faremos menção do nome do Senhor. Nós confiamos no Senhor. Nós não confiamos na força do nosso braço. Quantos têm memorizado o texto de Provérbios 21, 31? O cavalo prepare-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Nós já sabemos disso, mas nós focamos, o cavalo prepara-se, eu vou me preparar, eu vou estar apto, eu vou me dedicar, eu vou estar... Mas o detalhe que faz toda a diferença, a vitória vem do Senhor. Ele não me deixa relapso, ele não me deixa negligente, ele não me deixa omisso, mas ele me encoraja a fazer tudo isso com a certeza de que ele está comigo. A vitória vem do Senhor. Esse texto nos encoraja a procurar, e que é fundamental isso, tudo aquilo que me faz esquecer e desconsiderar o fato superior de que é em Deus que eu posso vencer, é em Deus que eu posso avançar, é em Deus que eu posso enfrentar. Não é no meu contato, não é no meu plano B, não é na minha formação, não é na minha habilidade prévia. Tudo isso é lícito e é importante que exista. Mas a minha confiança jamais pode ser depositada nisso. Porque é em Deus que nós podemos avançar. A segurança que Ele nos dá aqui não está nisso. A segurança que Ele nos dá aqui é que Ele já nos tirou do Egito e Ele está conosco. O verso 3 nos diz assim: não se amoleça o vosso coração. Não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Veja, Deus, Ele considera aquilo que a gente está sentindo. Ele sabe, Ele usa 4 verbos aqui, detalhando um mapa, um esqueleto do medo. Ele sabe que a gente tem medo e se atordoa, Ele sabe que a gente tem medo e deixa de avançar, Ele sabe que a gente tem medo e paralisa, Ele sabe que a gente tem medo e toma decisões erradas, Ele sabe todas as possibilidades do medo e os seus reflexos. E Ele não desconsidera isso, Ele está dizendo, em toda e qualquer circunstância, em todos os efeitos que o medo cause em você, não tenha isso. Não seja assim. Não se entregue a isso. O salmista, no Salmo 119, ele nos disse: se o meu prazer não estivesse na lei do Senhor, há muito havia perecido na minha angústia. Ou seja, a natureza de cada um de nós é enfrentar os problemas e nos angustiar, porque a incapacidade é evidente. Aí eu vou depositar o meu prazer na lei de Deus, confiar nele, saber que é da palavra do Senhor que vai vir a minha esperança, a minha direção, a minha confiança. O salmista nos diz: aplana diante de mim os teus caminhos. Veja que informação diferente do que normalmente nós esperamos. Existem, inclusive, traduções bíblicas que já deturpam esse sentido, para que Deus aprove o caminho que eu escolho. Nós devemos buscar no Senhor, inclusive, que o caminho dele esteja diante de mim, para que nesse caminho eu caminhe. Quando eu peço para Deus firmar os meus passos na rocha, que é em Cristo, não é, Senhor, fortalece a minha mão para que eu consiga o que eu quero. Não, Ele está do início ao final, inclusive determinando aquilo que eu devo desejar, aquilo que eu desejo almejar. Deus está do início ao final e considera os nossos sentimentos. E é muito intrigante
que muitas vezes o nosso sentimento, nosso medo do problema, do inimigo, das adversidades, elas são factualmente ilógicas, não são verdadeiras. O povo que estava sendo temido, aqueles gigantes, aqueles com forte poder bélico, com carros, cavalos, eles tinham muito mais medo do povo de Deus. Em Josué 2, 11, e depois em Josué 5, 11, um desses é o relato de Raabe. Diz que quando o povo de lá soube que os israelitas haviam chegado, o coração deles derreteu. O texto usa a mesma palavra. Deus diz: não se derreta com medo deles. Mas à frente diz: eles já estão completamente derretidos por vossa causa, mas não é porque vocês são fortes e corajosos, mas por causa do vosso Deus, que é maior do que todos. É triste, mas muitas vezes o problema crê mais no nosso Deus do que nós mesmos. Aqueles contra quem nós iremos lutar têm mais segurança de que nós estamos muito mais fortes em Deus do que nós mesmos. E aí nós somos envergonhados, porque muitas vezes nós ouvimos da boca de ímpios uma confiança que eles não têm verdadeiramente, e nós, que deveremos ter, dizemos que temos, mas não demonstramos, porque sucumbimos no medo. Quantas vezes, meus irmãos, nós podemos enumerar que Deus, diante de dificuldades terríveis, já nos livrou. Quantas circunstâncias em que eu disse: não tem mais jeito. Deus toma a frente e nos mostra: não só teve, como tem e sempre terá. Quantos diagnósticos foram dados, tantos estímulos e desesperanças foram alimentadas para que nos conformássemos com a derrota. Aí vem Deus: eu estou com você. Isso deve fazer toda a diferença, meus irmãos. Aqueles que nem aqui deveriam estar, porque o homem já tinha dito: não tem jeito. Deus: eu estou com você. A gente pode pensar em situações terríveis, dores lancinantes, que Deus decidiu que iria passar. Quantas vezes a gente enfrenta uma prova com milhares de pessoas concorrendo, a dizer: eu não sou capaz, eu nem estudei direito. Você faz igual ao povo que ficou no deserto. Nós somos como gafanhotos na frente deles, eles acham isso de nós. E morre ali pelo caminho. Aí Deus continua sustentando a sua promessa, suscita uma nova geração, entrega de novo. Continue, não tenha medo deles, eu estou com vocês. Não há nenhuma dificuldade que Deus possa dizer: eu não consigo. A palavra de Deus traz a nós esse questionamento: há algo difícil para o Senhor?
Em Lucas, o discípulo nos diz: para Deus nada é impossível. Tantas verdades que nós já sabemos. Ah, mas aqui não tem jeito mais. Casamento já acabou. Esse menino não vai dar jeito de jeito nenhum. Isso aqui é um rebelde, um insubmisso aqui. Não tem jeito. Essa doença aqui já tomou de conta. Essa prova é muito difícil. Vou ficar solteiro para a vida toda. Não vou ter filhos. Tudo isso. Cada uma dessas situações, eu conheço um fato de que Deus mostrou: não. Vai ter filho, casamento vai ser uma bênção. Esse aqui que não tem jeito vai se casar. Esse menino vai ser uma bênção. Esse aqui que todo mundo não dava nada, passou. E essa doença que não tinha jeito, Deus pode curar. Todas as áreas da nossa vida que nós pensarmos, Deus é maior do que qualquer dificuldade. O grande problema é quando o profeta da gente não é o da palavra, é o medo. Já pensou? No lugar de escutar o Senhor, se deleitar naquela comunhão, na viração da tarde, todo dia, aí escuta a serpente, aí come, peca, quebra o mandamento, se esconde de Deus. O que será que passou na cabeça de Adão quando ele se escondeu de Deus? Quem seria agora aquele com quem ele teria o relacionamento, a amizade, a proximidade, a comunhão? Veja como o texto segue. E será que quando vos achegares à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo e lhes dirá: ouvi, ó Israel. Normalmente, quando se vai para uma batalha, especialmente nessa época, quem vai à frente é o general, é o soldado mais hábil, é o motivacional, é aquele que vai chegar lá na frente e vai dar um grito, e todo mundo vai se encorajar, e eles vão enfrentar qualquer desafio. A gente vê em filmes que centenas de homens conseguiu lutar contra milhares com encorajamentos simples, com convocações, com gritos de guerras objetivos. Conseguiram fazer coisas espetaculares. E aqui o povo de Deus era mais fraco, não tinha estrutura, não tinha armamento, não tinha nada. O mínimo que poderia aparecer lá na frente era um irmão gigante. Vamos, meus irmãos, vai dar tudo certo aqui, a gente vai conseguir procurar força e estrutura de onde não tivesse para encorajar. Nesse tempo, meus irmãos, a orientação de Deus, que é para nós, é que quem vai à frente é o sacerdote. É aquele que vai falar a palavra de Deus, é o que vai portar a confiança de que Deus está com aquele povo. Aqui não tem o coach, aqui não tem o guru, não tem o motivacional, não tem aquele treinador super experiente com histórico maravilhoso, não. É a palavra de Deus vai à frente. A lógica que Deus nos traz, ela confronta com a nossa. A palavra de Deus vem à frente. Aquele povo que já era fraco, não trouxe um complemento material de força, um encorajamento, argumentos que fizessem com que eles acreditassem que iriam ter uma performance inexplicável e de conseguir vencer a batalha. Não, a orientação é que à frente fosse o sacerdote. E a palavra do sacerdote não é
não é espontânea, não é algo que ele chega lá e cria na hora. Deus também direciona qual palavra o sacerdote iria dar. E não é uma palavra qualquer. A palavra que o sacerdote traz é: ouve, ó Israel. Ouve, ó Israel. Os irmãos lembram o que significa esse primeiro trecho? Aqui evoca esse ouve, ó Israel, ao Shema que era falado desde sempre a todas aquelas crianças que ouviram de seus pais medrosos. Eles ficaram, mas os filhos ouviram. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 e 5. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Esses que ouviram esse trecho e que ouvirão esse trecho do sacerdote à frente de batalha, eles lembrarão que desde a sua mais tenridade eles ouviram um fato que deveria fazer toda a diferença. Ouve, ó Israel, o nosso Senhor é o único Senhor. Quando eles lembram de suas mães e seus pais falando isso, eles vão lembrar que, independentemente do tamanho do seu inimigo, só existe um Senhor. Só existe um Deus. Só existe alguém que é todo o suficiente, contra quem ninguém pode, e que com eles está. Isso deve trazer para ele e para nós uma certeza todo suficiente de que podemos avançar. Mas só podemos avançar com a certeza: nosso Deus é o único Deus e Ele está conosco. A primeira ordem de todas não é avançar. A primeira ordem de todas é ouvir. Ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Deus. E aí nós trazemos essa verdade para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Quantas vezes nós deveríamos ouvir essa expressão? O nosso Deus é o único Deus, Ele está conosco. De quem deveríamos ouvir? Veja que é o sacerdote. Mas quantas vezes o sacerdote, a exemplo, o sacerdote do lar, ao invés de dirimir as controvérsias, as lutas, os conflitos da casa, se esconde por trás de uma tela, se esconde por trás de uma desculpa. Sua esposa, seus filhos ficam no meio daquela confusão, diante daquela muralha, daqueles gigantes, e não tem um ouve, ó Israel. Quantas vezes nós deveríamos ouvir ou falar, lembrando de que, independente do que estivéssemos vivenciando, Deus estava conosco, e há solução para aquilo. Há solução, não apenas para nos deleitar com a certeza de que há uma solução, mas que vivenciaríamos a resolução de todos aqueles conflitos. Quantas vezes nos resumimos à murmuração, à reclamação, à aflição? Quantas vezes deixamos de orar diante das dificuldades? Isso é simplesmente um sintoma de que eu não escuto mais essa palavra. Eu não acredito mais de que Deus está comigo. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. A solução que Deus nos traz não é uma riquíssima argumentação de que Deus fará de tal e qual forma, não. Ele mostra que Ele já fez. Quando Ele nos diz, Ele tirou vocês do Egito, Ele faz aquele povo lembrar do que seus pais contaram, da escravidão, do sofrimento, da opressão.
das mortes, da tortura, lembram de tudo que passaram, de quão pequeno era aquele povo, quão incapaz, e mesmo assim Deus os tirou de lá com mão forte, deixou o Egito destruído, humilhou eles no meio do mar. Veja, Deus não precisa mostrar que vai fazer, ou mostrar que está fazendo, não, Deus já fez. Deus já salvou o seu povo aqui. E mais uma vez, quantas vezes Deus já nos salvou e estamos aqui e esquecemos? Quantas vezes nós fomos dormir com a certeza de que não, amanhã eu não vou acordar? Ou pior, espero que amanhã eu não acorde. Os problemas são tão grandes que a desesperança e a desilusão e a frustração, elas passam a nos dominar. Quantas vezes isso aconteceu? E estamos aqui. O salmista nos diz: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu me faz viver em segurança. O que é que ele está nos dizendo com isso? Ele está mostrando: você, todos os dias, está completamente vulnerável. Você está entregue. Você dormiu? Acabou. Qualquer coisa pode acontecer com você, você não está apto a nada. Você está entregue. Mas aí quando chega pela manhã, você foi e acordou. É tão básico, é tão trivial, é tão triste, que não pensemos de que as misericórdias do Senhor foi o que nos sustentou para que amanhã eu acordasse, que eu não fosse destruído. Eu esqueci e esqueço todos os dias do fato de que o Senhor está me sustentando. E Ele já me sustentou. Quando nós esquecemos disso, acontece o que os pais desses ouvintes sofreram. Eles ficaram no deserto. Deus está aqui mais uma vez, trazendo por seu servo àqueles descendentes: não esqueçam do que eu já fiz. E aí, mais uma vez, em Deuteronômio 6, a partir do 20, ele diz: quando teu filho te perguntar, dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. Nós esquecemos do que Deus fez, nós não ensinamos aos nossos filhos o que Deus fez lá e o que tem feito aqui. Nossos filhos não conhecem a nossa história, não sabem as nossas dificuldades. Muitas vezes a gente reclama dos nossos filhos como se eles não valorizassem aquilo que eles têm, como nós. Mas como é que eles vão fazer isso se eles são completamente ignorantes do que Deus já fez na nossa vida? Devemos contar também as cicatrizes que Deus nos permitiu passar, nos sustentou e que nos trouxe até aqui. E aí Deus avança no verso 4, no último verso: pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco para pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Temos aqui 3 promessas que mostram a soberania de Deus nessa batalha. A sua presença, Ele vai conosco. A sua ação, Ele peleja por nós. E a sua finalidade, para vos salvar. Deus, Ele não simplesmente diz vá. Ele vai conosco. Ele não simplesmente vai conosco e observa. Ele peleja por nós. E não é algo
abstrato ou sem um objetivo claro. É para nos salvar. Aqui é muito importante, meus irmãos, trabalhar um pecado que aflora diante dessa majestade, dessa maravilha de conceito. Muitas vezes aqueles que confiam tanto em Deus são levados à inércia, à preguiça, à omissão. Não, mas Deus vai me abençoar, Deus está comigo, Deus está fazendo. Enquanto Ele não está fazendo, nada. Lembremos mais uma vez de Provérbios 21:31. Cavalo prepara-se para o dia da batalha. Você vai enfrentar, você vai se submeter, mas você vai também se preparar. Você vai estar lá. Você vai fazer o que lhe é possível. Você vai se esforçar com esmero e com a certeza de que o fato de que Deus está com você lhe dá confiança para fazer cada vez melhor. Não é o fato de que você se sente incapaz vai lhe fazer tão confortável a ponto de se tornar cada vez mais incapaz. Ao contrário, quando você faz com a confiança de que Deus está com você, você faz ainda melhor, com mais excelência, porque você faz para Deus e não para adquirir ou para conquistar. Isso quem faz é Deus. Por isso que a nossa fé, baseada nos feitos de Deus, não é para obter, é porque Ele já obteve por nós. Nós não vivemos para Deus, para que Ele nos ame, para que Cristo nos salve, mas porque Ele nos amou e Cristo nos salvou. Devemos ser diligentes, devemos ser aqueles que fazem com excelência. E aqui, o termo para nos salvar traz algo muito significativo. Ele já fala para nós da finalidade da sua ação, nos salvando lá na guerra. Mas o mesmo termo que é usado para nos salvar é a raiz do nome daquele que iria substituir a liderança de Moisés, Josué. E mais à frente é a raiz do nome do nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo. A finalidade do Senhor sempre foi e é a salvação das nossas almas. Em Mateus 1:21, nós sabemos: chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Veja aqui uma diferença. Lá o sacerdote se adiantava, falava, encorajava, fazia com que o povo lembrasse e confiasse em Deus, mas se retirava. Aqui, quando nós entendemos a finalidade da salvação completa no Senhor Jesus Cristo, nós vemos o seu ofício como sacerdote, que vai falar a palavra, vai à guerra, mas não volta. Aqui o Senhor Jesus Cristo, ele não é aquele que se adianta e sai. É aquele que se adianta, reconhece a incapacidade de todos aqueles que estão após ele. É aquele que entende: se eu sair daqui, todos vão perecer. Luta sozinho, se entrega e perece, para que nenhum daqueles outros que estavam após ele perecesse. A única vez que Deus desamparou o seu povo foi para que ninguém do seu povo fosse desamparado novamente. Para que a finalidade da salvação fosse possível e de uma forma cabal e eterna, o Senhor Jesus Cristo, ele foi à frente, ele se entregou pelos nossos pecados,
Ele lutou a peleja que todos nós deveríamos lutar, com incapacidade de perder, mas ele com capacidade venceu. E provou do único desamparo, quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Para que nenhum de nós precisássemos passar pelo desamparo, Cristo sofreu o desamparo total do seu Pai. Em Hebreus, o Senhor nos confirma e nos dá a promessa: não te deixarei, nem te desampararei. Toda essa trajetória, quando nós vemos o Senhor nos encorajando a ouvir, nos encorajando a confiar, nos indicando a finalidade que é nos salvar com a sua presença, culmina aqui, se desdobra aqui, finaliza aqui, quando nenhum de nós precisará de sacrifício, de oferta, porque Ele já fez tudo por nós, sem que nós pudéssemos fazer qualquer uma dessas coisas. E aí mais à frente, no verso 8 desse capítulo 20, ele mostra que, inclusive, depois dessa palavra, ainda iriam existir os tímidos, os medrosos, e Deus os considera: volte, ainda não é o tempo, para que os demais não sejam contaminados pelo temor. Deus, Ele conhece o nosso coração fraco, Deus conhece o nosso coração derretido, Deus sabe exatamente como cada um de nós está, mas Ele nos dá uma certeza final e completa: nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem poderes, nem autoridade, nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar desse amor que está em Cristo Jesus. Com o Senhor Jesus Cristo nós podemos enfrentar qualquer batalha, confiando no Senhor Jesus Cristo e na certeza de que Deus está conosco. E aí, mais uma vez, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. E nosso Senhor fortaleça essa convicção em nossos corações. Amém. Senhor Deus bendito e santo, louvado seja o teu nome. Sem ti, Senhor Deus, nós somos incapazes, ó Pai, de acreditar, de confiar, de depender. Mas nós queremos nos deleitar na fé, na esperança, na convicção de que o Senhor jamais nos abandonará. Produz, ó Deus, essa certeza em nossos corações. Pela obra do Teu Espírito Santo, nos guia, aplanando diante de nós os Teus caminhos e firmando neles o nosso passo. Que o Senhor em todas as coisas, ó Pai, seja glorificado. Que possamos, ó Deus, ser diligentes e o glorifiquemos, ó Pai, em cada um dos aspectos do nosso viver. Em nome do Senhor Jesus.